O currículo dela é extenso, daqui a pouco a gente vai saber mais. Quero chamar também o Becopro, que é nosso artista aí, Web3, digital, grafiteiro, tudo, né? Lili Kessler, já se apresentou aqui também, maravilhosa. Nossa artista digital. Se quiser ficar para lá, vou ficar aqui com a pontinha. E o Clério de Paula. Está aí, nosso querido coordenador, gerente do laboratório lá do Museu da Manhã. Isso aí. Vamos nós. Tá bom, obrigada. Já estamos bem aqui. Não, estou com uma aguinha aqui, tá tudo bem. Aqui não tem mesa, eu vou direto na garrafinha de água. Tá bom, não tem onde botar, tem uma garrafinha. Vocês estão ouvindo bem, gente? Ia pedir gentilmente, quem não tiver aqui na plateia, se puder, para conversar um pouquinho mais para lá, porque aqui a gente fica com eco danado, não dá para se concentrar tão bem. Agradecer aí a colaboração. E vamos começar nosso papo aqui de hoje sobre a inteligência artificial, que está tão em voga. E começando pela Lili Kessler. Você que é uma pioneira na área da moda, com a sua marca Digital, apresentou aqui lindamente hoje para iniciar os trabalhos. Quando que a inteligência artificial entrou no seu processo criativo? E como você utiliza a IA na sua criação? Olá, pessoal. Primeiro, boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Então, a inteligência artificial... Bom, já deram play na minha obra. Era isso que eu ia tentar mostrar. Eu uso muito, não para criar novas imagens. Eu sou, primeiro, queria dizer que eu sou uma artista que não tem medo da inteligência artificial, muito pelo contrário. Eu acho que é uma super ferramenta que a gente tem que usar de todas as formas. E eu uso mais do que para criar novas imagens, eu uso para trabalhar as imagens que eu já tenho. Então, por exemplo, esse é um trabalho que eu estou apresentando aqui na exposição do Rio Digital Arts. É um exame que eu fiz, na verdade. Veio a partir de um exame que eu fiz no meu coração. Eu achava que tinha alguma coisa errada com o meu coração 10 anos atrás. Tinham várias coisas erradas com o meu coração, mas, graças a Deus, nenhuma era física. E aí, nessa pira, né, artista tem um pouco isso. Eu acho que a gente vai resolvendo as nossas questões através da arte. Eu, pelo menos, faço isso. E eu decidi transformar isso num trabalho. E eu peguei aquela imagem que o exame gera, que é uma imagem 3D do coração batendo. E aí comecei a pirar. Eu fiz um print 3D desse coração, na verdade, e eu texturizei essa imagem, gravei o som do meu próprio coração com um aparelhinho de grávida, de ouvir o som do coração na barriga. Sinquei isso tudo, e aí aquele vídeo estava lá, 10 anos atrás, só o vídeo do coração batendo. E eu queria fazer várias coisas com esse coração. Só que era difícil, porque eu não tinha domínio sobre 3D. As máquinas, 10 anos atrás, eram muito mais... tinham que ser muito mais potentes para a gente trabalhar isso. E esse trabalho ficou engavetado, literalmente, por 10 anos, e agora eu resolvi ressuscitar meu coração e usei a inteligência artificial para poder fazer todas essas intervenções. Então, uma coisa que eu levaria meses para fazer, talvez vários dias, e custaria super caro, com alguns dólares e uma tarde eu consegui resolver. Então, essa é a maneira que eu gosto de usar no meu trabalho, como uma ferramenta para trabalhar as minhas próprias criações. E passando a bola aqui para Maria Luísa, pela sua experiência, né, com a inteligência artificial, como pode ajudar na criação de grandes obras? Alô, me ouvindo? Antes de mais nada, eu queria até falar do teu case. Pode ser? É que eu achei muito bacana, né? Mas mais pertinho, né? E na minha tese de mestrado foi de reconstrução de imagem tomográfica. E aí eu achei a ideia da tomografia muito bacana, porque era uma forma de você visualizar aquilo que não está visível, né? Na verdade, você pensa que está vendo alguma coisa, porque é tão real que você até acha que está vendo, mas não tem nada sendo visto, né? São informações extraordinárias que chegam através de uma radiografia e tudo mais, e aí você consegue ver.
Isso é inteligência artificial, que a gente nem se dá conta, porque ninguém cortou seu coração fora, né? Ninguém tirou o coração fora para ver como é que ele era, né? Então, a capacidade de criar essa imagem que foi feita naquela época, né, há 10 anos atrás, aquilo foi uma inteligência artificial também, que foi capaz de ler a radiografia, né, no caso é um tomógrafo, mas a radiografia e fazer. E aí, nessa história, eu, no meu doutorado, trabalhei com visão artificial. Falei, pô, a gente pode fazer isso também com coisas que estão à nossa visão, mas que, às vezes, a gente não tem um controle tridimensional. Porque o tridimensional, né, é aquilo que você tem uma interpretação muito forte no tridimensional. Quando você vê um óculos 3D, o que tem a ver com isso? Tem a ver que você vê com um olho diferente do outro. Mas não é só isso. Tem vários elementos que fazem você entender o que é tridimensional. E aí eu fiz a minha tese toda baseada usando inteligência artificial, mas com todos os aspectos que a gente consegue ver o tridimensional. Então, isso tem aplicações mais matemáticas, mais de engenharia, né, que eu sou engenheira, para inspeção de locais onde é difícil acesso, mas também tem um olhar lúdico, que você pode ver uma peça e até aumentar aquilo que você considera mais importante. Então, tudo isso está ligado à inteligência artificial. Você não está criando um elemento novo, você está pegando um elemento que já existe e aumentando ou valorizando ou mostrando o aspecto do olhar de quem está num determinado ângulo, quem está vendo de uma determinada coisa, que tem muito a ver com Picasso, né? Picasso, né? Vocês já viram como é que é a obra dele, né? Ela move, né? Quando você anda, e aí ele mostra numa única cena os vários ângulos que você estava andando. Então, tem muito de criativo nisso, é um troço que você não pensa. Mas tem muito de criativo nisso também. Mas o que eu ia falar, aí que você me perguntou, é ligado às grandes obras. Quando você vai fazer um espetáculo, por exemplo, né, e eu tenho na família pessoas que estão ligadas aos espetáculos. Então, eu tenho a minha cunhada, Carla Esmeralda, tenho o meu sobrinho, que é o Leonardo da Selva, que é o dramaturgo e produtor do espetáculo do Raul Seixas, que está aí em cartaz. E eu vejo como é complicado você gerar uma produção. Por exemplo, no caso do Raul Seixas, você tem que resgatar informações de uma pessoa que já morreu há um tempo razoável, né? E são obras artísticas, e você criar uma linha de raciocínio para gerar um espetáculo baseado em informações históricas. Ah, mas é música, mas é informação histórica, é informação que está guardada ali. A inteligência artificial vai ajudar muito você a criar esses fundamentos. Então, aquilo que o pessoal falou, ninguém mais acessa a Google hoje em dia. Se você pedir para um chat GPT ou para um Copilot criar um enredo baseado numa ideia, ele não vai criar para você o enredo todo, não é isso. Mas ele vai criar uma linha de raciocínio e você vai conseguir engatar ali uma série de informações muito relevantes, de forma que você vai ter um espetáculo, uma coisa muito mais bem embasada. Quando a Lab 245 fez o projeto do Memória da Criação da TV Globo, eram várias coisas. Tinha a parte de artes, né, de arte digital, e tinha uma parte também do histórico. Quando você vai fazer uma novela, uma produção de televisão com base em algum fato histórico ou de época, você tem que entender quais são, o que existia naquela época, qual era o vestuário, quais eram os hábitos, quais eram as leis, qual era a moeda vigente na época para que apareça numa cena. Então, são muitos elementos, são muitos detalhes que, antigamente, só uma grande empresa poderia ter uma equipe tão grande a ponto de fazer essas pesquisas e ver todos esses aspectos. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue percorrer todo esse leque de detalhes com uma pesquisa muito mais breve, com muito menos gente, com exemplos de imagem, com referências bibliográficas. Então, é muito mais rico. E isso está lá, está disponível. O Google, você tinha muito mais dificuldade em fazer isso, ele não traria uma linha de raciocínio natural.
né? Então, você pode hoje explorar imagens, leis, assuntos e até mesmo na criação da produção. Entendendo que produção é um troço que tudo bem, tem uma especialidade, mas tem aquele link do artista inspirado e do produtor que põe a coisa em prática, né? Então, a inteligência artificial também vai ajudar aqueles que têm menos recursos a fazer algo mais concreto. E passando aqui para o Clélio, você que tem uma trajetória super marcante, né, no uso das tecnologias emergentes para criar experiências imersivas, como você vê o papel da inteligência artificial na ampliação das possibilidades criativas no campo das artes visuais e interativas? Bom, boa tarde, pessoal. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, 2 horas aqui. Obrigado por quem ficou e quem está aqui. Bom, meu nome é Clélio de Paula, eu sou um homem branco, de cabelos marrom, preto, vestindo um terno super descolado que eu comprei na Praça 15. É um tênis branco, esse terno é cor azul e vestindo uma camisa branca. A inteligência artificial, a gente já tem, sei lá, eu tenho um amigo chamado Thiago Iac, tem um estúdio de tecnologia e blockchain há um tempo já, e ele, sei lá, faz uns 6 anos que ele já trabalha com inteligência artificial para geração de imagens. Ele programava-as, ele era um programador, então ele tinha um banco de dados, ele armazenava esse banco de dados, escolhia os parâmetros que ele queria desenvolver, e a partir disso ele conseguia gerar coleções de obras de arte. A inteligência artificial que a gente está falando hoje não é qualquer inteligência artificial. A gente está falando da inteligência artificial generativa, maioria dos casos. É aquela que é capaz de gerar algo a partir de um conjunto de informações. Hoje, naturalmente, a gente fala sobre as LLMs, né, que são as grandes modelos de linguagem. Então, nesse momento que a gente está falando, em cima agora, né, dia 24 de julho de 2024, a gente está no momento onde essas plataformas ficaram acessíveis para a maioria de nós. Muitas delas são gratuitas, mas lembrando, eu falei isso exatamente nesse mesmo palco do ano passado, nada é gratuito, nada é de graça. Você está dando alguma coisa com certeza, nem que seja o seu dado ou o seu jeito de interagir com elas. Então, ela está sendo oferecida de alguma forma, aí você pode entrar em todas as grandes corporações, todas elas estão oferecendo, num nível que o investimento que se faz dentro delas é absurdamente maior que qualquer estado que está fazendo. Tá? Só a Amazon investiu 80 bilhões de dólares em inteligência artificial. A Amazon, que até agora não lançou a Alexa que fala direito, né? Mas, assim, a Alexa de 2016 era legal. Hoje funciona para pouquíssimas aplicações, tipo, Alexa toca música. Nem escolhe a música, não, só fala para ela tocar, porque senão vai ser complicado. Mas, então, é isso, assim. Quando você fala que você está utilizando esse modelo, e quando a gente fala um pouco mais generalista, a gente está falando da Claude, da OpenAI, do Copilot, do Gemini, que são plataformas, né, que são serviços que a gente utiliza, que tem um modelo de linguagem específico, que, na maioria das vezes, a grande parte das informações elas são enviesadas por um determinado nível. Assim. Tem muito mais conteúdo em inglês, tem muito mais conteúdo em espanhol, tem pouco conteúdo em português, tem pouco conteúdo regional. Então, quando você está fazendo alguma coisa de âmbito geral, sei lá, fazer uma organização de uma planilha, fazer uma criação de uma imagem que tem, de alguma forma, uma linguagem que já está consolidada, um jeito que está consolidado, eu acho que é fácil você conseguir algo rápido e interessante, e o resultado, sabe? Porque, no final das contas, o artista, de alguma forma, ele já tem um embasamento, ele já tem uma pesquisa, ele já tem um porquê ele está fazendo aquilo. Ele só está utilizando a ferramenta para te acoplar. Porém, eu acho que essa é uma provocação que a gente tem que fazer. Eu tenho receio, não um receio, né?
Mas, da mesma forma que a indústria pop de música, ela se consolidou do mesmo jeito, dos últimos hits, todas elas são em Ré maior, a maioria deles tem o refrão, da mesma forma que o TikTok tem lá o jeito de bombar no Reels. É isso, eu acho que cada vez mais a gente está chegando nesse ponto da repetição, do formato que é repetido e que você pode se utilizar dele para entrar dentro daquela trend ali. Mas o artista talvez ele não queira isso, talvez ele queira explorar o próprio processo, talvez ele queira ir explorar caminhos que as outras pessoas, e as outras pessoas, assim, digo, todo mundo, não está indo. E eu acho que esse é o ponto legal. É o ponto onde eu chego na CIA e de tanto escutar música gerada por inteligência artificial, eu falo assim, com certeza isso aqui foi... Não, aquilo ali era um artista super famoso fazendo uma música, mas parecia música de IA. É isso, tem uma pasteurização, tem uma homogeneização que é perigosa. E de verdade, assim, eu uso IA em quase todos os meus processos. Eu uso IA para organizar e-mails, eu uso IA para... às vezes, vislumbrar um rascunho. Eu uso IA para muita coisa. E quando eu uso usando os meus conhecimentos. E aí tem outra coisa que eu convido todo mundo, assim, imagina, sei lá, você dá essas ferramentas para gente que não tem acesso a essas ferramentas naturalmente. Né? Como Lili falou, como... eu esqueci o nome. Maria Luísa falou, assim, se a gente entrega essa ferramenta para pessoas que não tenham acesso da produção, para começar um processo de criação a partir deles, eu tenho certeza absoluta que eles vão explorar de formas completamente diferentes de nós, né? Então, eu acho que é isso, assim, o direito à IA e o acesso à IA, eu acho que ela tem que ser, assim, mais ampla possível. Depois a gente entra num... Bom, não vou falar sobre isso, não. Mas é isso. Quanto mais gente está informado sobre isso, melhor. É a minha opinião. E quanto mais gente sabe também se desvencilhar desses lugares comuns, melhor. E é por isso que o pensamento crítico sobre o uso dessas ferramentas, e principalmente o letramento digital e midiático, vão nos ajudar, assim, vão ajudar a população como um todo, a identificar o que é real, o que não é, o que é bom, o que não é, e o que é principalmente, assim, bom, eu não sei. A gente está prestes a uma eleição acontecer agora. E a gente está prestes, assim, a viver algo que nunca foi visto na história da humanidade, que uma imagem não significa mais nada, na maioria das vezes. Existem IAs muito simples e muito baratas que estão, assim, podem proporcionar... Não importa se a Madonna negou a utilização da imagem dela para avatares, criação de avatares. As pessoas estão fazendo, entendeu? Então, acho que tem uns caminhos aí que, só com empatia, justiça social, pensamento crítico, entendimento do próximo, cuidado... a gente vai lidar bem com essas ferramentas. Então, eu uso todo dia, eu medito também há 12 anos, acho que isso me ajuda também a estar nesse mundo e ter cuidado, né? Porque se a gente faz um acordo agora, há um ano atrás, fizeram um acordo dos maiores cientistas falando assim, a gente tem que parar de usar IA. Aí, depois de 2 semanas, eles falam assim, isso é meio besteira, né? Porque a galera que está fazendo mal não vai parar, né? Exato. Então, é isso, assim, essas pessoas, bandido não é. Então, são esses 2 detalhes que eu queria já introduzir nessa conversa, né? E é isso. Show de bola. É um professor mesmo, né? O Becopro, que está aqui com a gente, o Beco, ele mora em São Paulo, né? Mora em Niterói, mas fez uma residência lá em São Paulo, né? Na Funarte São Paulo. Conta um pouquinho sobre o projeto de grafite que você fez lá e as diferenças entre suas artes digitais, físicas. Conta pra gente. Então, a residência em São Paulo foi um edital que eu passei na prefeitura da minha cidade. Na prefeitura da minha cidade, Niterói, foi um edital. E aí eu recebi um
grant da prefeitura para poder passar 3 meses em São Paulo e absorver um pouco da estética do grafite de São Paulo, porque eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. O meu projeto, ele é um projeto que ele é colaborativo ao mesmo tempo que é individual. Eu pinto, foi um projeto que eu pintei 90 telas em 90 dias e 60 artistas de São Paulo, grafiteiros e artistas plásticos, pintaram por cima da minha arte. Pode ser uma colaboração, pode ser pode ser qualquer coisa. E isso foi interessante, que eu descobri que eu posso fazer uma exposição da minha arte e, ao mesmo tempo, incorporar todo mundo da minha comunidade, que é o grafite, tá ligado? Para fazer parte daquela festa que se torna bonita quando tem muito mais gente do que somente eu. E a ideia foi essa. E eu troquei ideia com todos os grafiteiros de São Paulo, com os artistas plásticos, e foi feito um documento que era para deixar bem claro que todas as obras que foram feitas, tanto as obras primárias, que foram as pinturas que eu fiz, quanto as secundárias, que foram os artistas que passaram por cima de mim, cara, se eu tenho uma arte contigo, você vai assinar um documento que é a venda daquela obra física, 50% do valor é teu, 50% é minha. Eu vou transformar em NFT, como falei isso para todo mundo, e 50% do valor do NFT é para a pessoa e 50% para mim. E foi uma experiência muito maneira. Eu ainda não fiz um launchpad dessa coleção, que eu estou em dúvida se eu boto no Ordinals ou no Runes. Estou fazendo uma pesquisa com os amigos para ver, e com a galera da comunidade, do projeto que eu já tenho desde 2020, para ver qual seria o local mais interessante. Puxando um pouco do gancho da inteligência artificial, eu acho desculpa o palavreado, mas eu acho uma puta ferramenta, tá ligado? Que, pô, cara, eu fiz em 2022, eu fiz uma coleção chamada Minas Favela DAO, que foi toda gerada por inteligência artificial, num estilo de pintura que eu atualmente não consigo fazer, que é um realismo mais ligado para um cartoon. E eu não tenho essa prática, mas eu consegui fazer, criei um conceito, disseminei isso o máximo possível, criei a coleção, vendi mais de 100 delas, e eu acho uma puta ferramenta para que o artista, enquanto faz o que gosta realmente, que é uma obra física, tá ligado? Ele possa fazer também uma inteligência artificial, uma arte, para poder ganhar dinheiro enquanto está perdendo tempo, não perdendo tempo, gastando tempo fazendo uma obra física. Porque uma obra física, às vezes, você fica um dia, ou um mês, ou um ano, tá ligado? A inteligência artificial faz as coisas assim para você, tá ligado? E eu acho que muita gente fala, mas não foi você que fez aquilo. Mano, o conceito, quem criou fui eu. A arte, quem criou foi o computador. Eu não estou vendendo a arte, eu estou vendendo o conceito da minha coleção. Eu estou vendendo a minha história como artista, que grafita desde 2012, que faz arte desde 2006, que é formado em moda, que é técnico em engenharia elétrica, tá ligado? E que fez o começo de uma faculdade de engenharia química, sacou? E, mano, eu larguei tudo de mão, vamos lá, é Web3, é isso que eu quero para minha vida. E, mano, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para viver disso. É basicamente isso. Maravilhoso. E falando aqui com a Maria Luísa, que ela tem um dos filhos tecnológicos da Magali, né? Robô. O Caio, né? O Chief of Artificial Intelligence Office. Conta um pouquinho sobre eles e como foi seu processo criativo, porque a gente usa a criatividade para desenvolver produtos, para criar produtos de inteligência artificial. Sem dúvida, a criatividade também começa quando você faz um produto novo, e a gente não tem dúvidas que aquele cara que fez a versão do ChatGPT e aquelas que antecederam também tiveram uma grande sacada.
Até recentemente eu tive num evento de investidores de IA para startups, um evento internacional, em que os investidores não estavam ainda, não tinham consenso sobre alguns aspectos. E uma coisa que é curioso, que eu achei curioso, é que ele falou assim, um investidor, está tudo resolvido, já estão investindo bilhões, né, que você falou, é um investimento que a gente não faz. O investidor tradicional, né, de startup não investe bilhão. Então, a gente está fora do circuito. E o outro falou assim, não acredito nisso. Eu acho que a gente está na idade da pedra da inteligência artificial, que tem muita coisa para acontecer. E essa muita coisa para acontecer vai vir de uma sacada, de uma ideia, que alguém vai virar o jogo. E eu acredito nisso. Então, quando a gente criou aqui a Magali Robô, e foi em 2018 que a gente lançou efetivamente a marca, a ideia veio em 2017, ela veio com uma ideia diferente. Uma ideia de uma inteligência artificial que demandava menos esforço de processamento. Que, aliás, essa ideia já veio desde o meu tempo de visão artificial e reconstrução de imagem. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem tanto recurso para processamento. Eu lembro quando eu fui no meu primeiro congresso em Washington e eu mostrei os resultados da reconstrução de imagem em 3D, eles falaram assim, mas com que equipamento que você faz isso? Lá eles só usavam super equipamentos. E aí eu mostrei lá o meu equipamentozinho modesto, né? Aí eles, mas não dá para fazer assim. Eu falei, não dá não, olha só. Eu estou fazendo, eu estou pegando aqui qualquer coisa, qualquer cena, e reconstruo sem precisar de grande processamento. Então, existe método para você trabalhar quando é pobre. E aí o pobre no sentido de que a gente não tem os recursos que essas grandes empresas têm. Então, a criatividade está aí, de você criar uma solução nova. E aí é quando deixa de usar um grande holofote incandescente para usar o LED. Hoje, o LED é super barato, ninguém nem imagina em usar um tipo... Olha só que coisa. Né? Isso é futurista, mas é factível, é possível, e se tornou popular. Então, certamente, a gente vai ter uma virada tecnológica para tornar tudo mais acessível. E aí, essa ideia da Magali Robô, que a gente está cada vez botando, a gente está com a versão 2.0 da Magali Robô, e a nossa versão 3.0 vai ser mais generativa. Hoje, a Magali Robô, ela lê e compreende informações corporativas. Então, você pega um conjunto de informações, não são informações públicas, são informações da sua empresa, e ela entende, a partir daquilo, ela faz uma inteligência artificial particular. Para isso, tem que ter uma pegada diferente, porque ela não é treinada intensivamente, eu não tenho dados intensivos. Mas, por outro lado, ela não alucina, porque ela não tem aquela questão do nó da rede neural que pode, por algum motivo, escapar para um caminho que não é o caminho que você espera. E aí, com relação ao Caio, que a gente lançou, o Caio está ligado a essa maturidade em inteligência artificial. A gente precisa entender com tranquilidade que a gente tem que explorar já essa tecnologia e entender também que ela vai mudar a cada segundo dos próximos anos. Então, como agir nesse momento em que você não pode perder tempo, porque ninguém está perdendo tempo? É o que eu falei. Você hoje consegue fazer uma produção artística com uma equipe pequena, com recursos tecnológicos que antes só uma grande empresa fazia, a grande empresa tem que se reinventar. É obrigação dela. Ela não vai ficar grande o resto da vida. Nenhuma grande empresa vai ficar assim. Então, as grandes equipes que eram usadas para fazer trabalhos intensivos, hoje podem ser otimizadas com a inteligência artificial. Então, essa maturidade, tanto para pequeno empresário, para o grande executivo, ela tem que surgir. E aí o Caio é para isso, para dar essa visão de você aproveitar já a tecnologia, não perder tempo aprendendo o tempo todo, você não vai fazer outra coisa. Não dá para você ficar estudando, né? Não dá tempo de estudar. Então, você tem que ter essa visão de autodidata, aprender sozinho, bater aquele bom senso, ter menos afinidade com as hypes, com aquelas coisas incríveis, mas aproveitar tudo de bom que você precisa. E aí a gente está tocando e está ajudando muita empresa bacana a fazer um trabalho legal. Show de bola. São os filhos tecnológicos, né? Da Maria Luísa. Gente, a gente precisa encerrar, mas eu queria que vocês deixassem uma palavra aí de incentivo para o pessoal. Lili, Clélio, quem é que vai primeiro? Beco?
Então, Web3 é complicada, é difícil, mas o que eu falo para todo mundo que eu conheço é, cara, não perde tempo. Aprenda enquanto faça, e faça, para ontem. Porque a galera que fizer agora vai estar marcada na história, tá ligado? Da Web3. A gente está só no começo e, mano, todo mundo aqui já faz parte da história. A minha palavra é igual, se joga. A onda tá vindo, é um tsunami, não é uma onda. Você pode surfar nela ou você pode ser afogado por ela. Então, assim, não tem muito jeito. Ficar pensando se é bom, se é ruim, se o mundo vai acabar. Em alguma hora o mundo vai acabar, né? Então, vamos se divertir até lá, vamos aproveitar e vamos aprender a usar, porque dá para mudar muita coisa, eu acho. Tem o lado bom, sempre tem. O povo fica falando só do lado catastrófico, mas eu acho que isso é uma mega projeção, sabe? Que a gente tem é um antropomorfismo. A gente fica achando que a máquina vai agir igual a gente. E não é nada disso. A gente é que é senhor da máquina. Então vamos aprender a usar esse negócio da melhor forma possível, porque é uma ferramenta incrível e não vale a pena ninguém ficar com medo disso. A gente está vivendo uma transição. Pela primeira vez, todas as gerações, seja quem nasceu há 10 anos atrás, quem está com 90, vai passar por uma mudança muito significativa, que é justamente a mescla de duas coisas muito poderosas. Essa inteligência artificial generativa e a adoção da linguagem natural. Linguagem natural, pessoal, é falar como a gente fala, escrever texto como a gente escreve, enxergar as coisas como a gente enxerga, produzir imagem como a gente produz. Essas máquinas, hoje, fazem isso. Então, pessoas de 9 anos de idade ou pessoas de 90 têm a capacidade de se comunicar com essas ferramentas. Então, existe aí não só experimentação, mas também uma abertura e uma oportunidade para uma galera que não estava acostumada, por exemplo, a manipular um mouse e teclado. Então, gente, todo mundo, independente da idade, está realmente próximo dessa vivência. Então, experimente, converse com essas ferramentas por voz, mande áudio, transforme, use a multimodal, o aspecto multimodal dessas tecnologias, e aí entenda, imagem, texto, vídeo, áudio, música, qualquer coisa, para explorar. Porque é aí que você vai pensar assim, caraca, se eu falo, da mesma forma que você se comunica com alguém, e quando você pede alguma coisa, essa característica, essa qualidade, essa habilidade de descrever coisas, descrever o que quer, é super potente, super poderosa. Então, estimule nossos pais, os tios, os professores, a quem está se reposicionando no mercado, não importa. Estimule-os a utilizarem essas ferramentas, porque elas são feitas para que nós que falamos como humanos utilizemos. Então, acho que é isso, assim, independente da tua idade, mergulha mesmo. Maravilha. Eu queria fazer um comentário. Recentemente saiu um ranking dizendo que o Brasil estava numa posição não tão boa assim na inovação, né, no ranking de inovação. E as pessoas ficam indignadas, como se não fôssemos nós todos brasileiros, né, e responsáveis por essa inovação. Parecendo que tem um culpado, uma entidade culpada. Mas eu posso dizer que existe uma entidade culpada aqui e que essa entidade está muito ligada ao brasileiro. O brasileiro, às vezes, tem muita vergonha de admitir que pode ser o primeiro do mundo, o disruptivo, o único, que pode mudar e virar o jogo dos outros países. É aquele espírito de vira-lata. A gente, mas já tem pronto, mas eles já fazem, mas a gente acha mesmo que você vai conseguir? Aquilo que a gente acha totalmente politicamente correto fazer com um colega, um amigo, um conhecido ou um funcionário, a gente faz com a gente mesmo, a gente se estimula. Com frequência, assim, com frequência. Então, eu acho, a gente tem que acabar com essa nossa capacidade de se autodestruir. Temos que colocar a gente para cima, acreditar que a gente vai poder fazer algo inovador que ninguém no mundo fez. Um mundo com bilhões de pessoas, chineses, indianos, americanos, europeus, e a gente pode ser o melhor, a gente pode conseguir diferente, a gente pode mudar tudo. Isso é o que a criatividade da gente vai permitir. E o brasileiro é criativo, né? Vide os
sambas, né, os compositores que a gente tem, o carnaval e tanta cultura aí potente, né? E vindo também dos setores periféricos, da favela, de tudo isso. Vamos em frente. E eu quero agradecer aqui a NHJ Brasil, que é um incentivador cultural carioca, assim como a CETEC, a Lab 245, que a fundadora está aqui, a Maria Luísa, a mãe do Caio, a mãe da Magali, Robô, a BM Rio e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Agradecemos a vocês, todos que estão aqui com a gente, prestigiando mais uma vez a segunda edição do Rio Digital Art. Obrigada. Vamos tirar uma foto aqui, pessoal. Gente, eu adorei. Eu não sabia que o processo de tomografia... Eu sabia que eram várias fotos montadas, mas eu nunca me liguei que era a inteligência artificial que tinha feito isso. Por favor, obrigada. Eu sou digital, não tem meu cartão. Eu vou te achar e deixei meu telefone. Eu vou resgatar meu telefone. Obrigada. Acabou esse aí, né? Acabou esse. Agora tem mais